Hello, titia chegou, minha gente! Hoje eu vou ler um texto da Claudinha Vilas Boas. Ela publicou na última quinta-feira, dia 26 de janeiro. Claudinha que escreve para o blog Textos Soltos, www.textosoltos.com.br. Todas as quintas-feiras ela publica um novo texto. E o texto de hoje tem o título Bem Maior do que se pode ver. Sabe aquela frase que diz, abre aspas, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita? Fecha aspas. Essa expressão tratava da caridade para ostentar virtude, onde a aparência era a finalidade muito mais do que o auxílio em si. Condenava a ação onde a intenção por trás era a vaidade e não a bondade. Contudo, como sempre, o mal manipulou a verdade usando-a a seu favor. Essa foi mais uma artimanha, para que sempre se mantivesse o bem em silêncio, tão escondido que muitos acreditaram que ele sequer existisse. O que é condenável, portanto, é ostentar o bem para ganhos pessoais, para parecer virtuoso, para exibição da própria vaidade. Porém, ao lado bom da exposição, que é o exemplo. O bom exemplo é mais eficaz do que o bom discurso. Muito se ouve dizer que o mundo é mau, que a humanidade está perdida, e com isso o mal foi dominando, como se aparentemente ele predominasse. Mas, não. O mundo não é mau, e a maioria dos humanos é sim de pessoas boas. Contudo, fizeram com que acreditássemos que para ser bom, teríamos que ser passivos como cordeiros. Associar a figura de um guerreiro à bondade parecia algo estranho, abominável. Talvez por isso os maus governantes ainda arrastem tantas pessoas aos enganos, uma vez que usam e abusam de narrativas cativantes, embora suas atitudes sejam condenáveis. E quando porventura aparece um líder que expõe a verdade de forma nua e crua, demonstrando as verdadeiras condições e possibilidades, ele, via de regra, é incompreendido e rechaçado. Temos incontáveis exemplos de ambos os lados da história. Além disso, dissociaram as questões espirituais das questões do mundo como se fossem água e óleo. Essas manipulações nos incutiram diversas crenças que travaram muitos dos aprendizados necessários através das experiências e enfrentamentos imprescindíveis ao nosso crescimento. Vivemos em um mundo de dualidades, existe sombra e luz, positivo e negativo, bem e mal, bons e maus. Acreditem, hoje há mais luz do que sombra, ela só não se exibe como deveria. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Portanto, para que possamos experienciar o que é indispensável para a nossa evolução, é preciso enfrentar a difícil realidade do mundo dual e a trabalhosa tarefa de não se deixar contaminar pelas distrações que nos arrastam para as trevas. Vivemos em um grandioso teatro e somos também atores deste espetáculo. A encenação está no último ato e é o momento de sair dos bastidores e fazer parte do grande finale. Todo aprendizado precisa ser compartilhado com generosidade. Somos luz e não somos poucos. Está na hora de abandonar o anonimato e mostrar ao mundo que o bem é maior do que se podia ver. A essência humana é predominantemente boa. Muitos são generosos e compassivos, mas não percebem isso, pois nossas referências estão em um patamar muito elevado. O arquétipo da bondade são os santos e santas, cujas histórias de vida relatam feitos magnânimos e são quase sempre retratados com expressões e posturas de doçura, calma, pureza e absoluta benevolência. Há algumas exceções, como Miguel Arcanjo, São Jorge, Xangô, destemidos guerreiros lutando bravamente contra o mal. Num mundo dual, a bondade precisa de atitude. Somente não praticar o mal não faz de ninguém um ser bom. A omissão não serve à luz. Aliás, outro ponto importante, as divisões. Sempre nos dividiram para nos enfraquecer e assim também fizeram com as religiões. A divindade, Deus, Olorum
ou qualquer que seja o nome que se queira dar ao Criador da humanidade, não modificará a semente divina que habita em cada um de nós. Somos filhos de uma única fonte. A união faz a força e o mal sabe bem disso. E por esta razão criou tantas desavenças e polarizações. Nossa tribo é uma só. Estamos no combate final. Peguemos nossos escudos e nossas espadas de luz e enfrentemos o inimigo com coragem e fé, determinação e com nossa arma mais poderosa, o amor. Esse é o nosso maior e mais importante aprendizado. Enfrentar o caos, o mal e toda sorte de dificuldades que tem se apresentado para experienciar a sublime lição do amor incondicional. Rasguemos os véus, descerremos as cortinas e deixemos que a luz revele todo o cenário. O espetáculo será surpreendente. Cláudia Vilas Boas. O espetáculo já é surpreendente, né, minha gente? Porque eu tenho certeza que vocês, assim como eu, estamos vivenciando dias inimagináveis. Acho que nem a mente mais criativa poderia imaginar que nós viveríamos dias como os atuais. Eu não estou dizendo dias como os atuais num contexto negativo. Eu estou dizendo no volume, na intensidade dos acontecimentos, de forma tão absolutamente clara, mostrando exatamente isso aqui, que o bem é muito maior do que se pode ver. Essa coisa da mão esquerda faça sem que a direita saiba, muitas e muitas frases ou ensinamentos, né, que a gente encontra na Bíblia, nós sabemos que houve uma distorção completa, total e absoluta. Quando você diz, né, essa frase, você já pensa logo, nossa, né? Quem costuma mostrar que tá fazendo bem, tá mostrando para se aparecer, usar um termo comum. Com certeza tá mostrando para se aparecer. Bonito é esconder o bem que se faz, é óbvio. Por que que o mal aparentemente predomina? Porque tudo que é ruim dá ibope. Tudo que é bom acaba ficando em segundo plano. Aí as pessoas criam nas suas mentes a ideia de que o mundo é uma droga, de que está tudo perdido, de que não tem mais jeito, aquela dramalheira toda, né? Dramalheira é dose, aquele dramalhão todo. E aí só fica focando no que é negativo, 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 atrai para si essa negatividade e depois fica chorando as pitangas por aí. Pois bem, o bem sempre esteve presente. E eu seria capaz de dizer que o bem sempre predominou. Porque se o bem não tivesse predominado, isso aqui já tinha ido para o saco. Como eu costumo dizer, já teríamos virado poeirinha cósmica. A grande questão é que a turminha do lado de lá possui uma arma poderosa, que é a mídia, que dissemina as informações do jeito que eles querem. E essa porcaria entra em todos os lares. Se não todos, na grande maioria, porque nós sabemos que muitos de nós, graças a Deus, nos desintoxicamos dessa droga, porque isso aí é uma droga, de fato, das piores que existem, das mais viciantes. Fazer o bem. Aliás, tudo que se faz é com intenção. É a intenção que é considerada. E quando a gente faz algo bom, com a intenção de fazer, de fato a gente não precisa de holofotes. Mas o bem, embora não necessite de holofotes, ele precisa sim ser disseminado. A gente precisa ressignificar essa frase. Fazei o bem sem olhar a quem. Fazei com sua mão direita sem que a esquerda faça. Precisa ser entendido como algo em que a gente não use a vaidade, o interesse próprio para fazer o bem. Lembra quando eu falo assim? Eu vou ser uma pessoa generosa porque eu quero ir para a quinta dimensão.
Não estou sendo generosa, estou sendo interesseira, estou barganhando com a espiritualidade. E barganhar com a espiritualidade, meu povo, eu vou dizer que é um tiro no pé. Não tem barganha com a espiritualidade. Ou você é, ou você não é. Porque a gente pode mentir para todo mundo, mas não tem como enganar a espiritualidade, o universo, Deus, a divindade, o Lorum, seja lá qual o nome, né, dado. Disseminar o bem é algo que eu sinto e percebo que tem ganhado um movimento maior. O que nós temos vivido ao longo dos últimos meses deixou isso muito claro. O quanto a essência humana é boa, o quanto o ser humano é bom, o quanto esse mundo é constituído de pessoas boas, generosas, altruístas, respeitáveis, amorosas. Já falei amorosas? Falo de novo, amorosas. O quanto a essência humana é divina e é boa. A gente se perde no meio do caminho, bate cabeça, pisa na bola, chuta o balde, mete o pé na jaca, faz um monte de presepadas. Mas no fundo a nossa essência é boa. E quando a gente percebe que a gente fez esse monte de coisas, a nossa consciência cobra. E a gente percebe muitas vezes que é preciso rever, avaliar, ressignificar, recomeçar. Pessoas más não fazem esse tipo de exercício, porque elas não entendem que elas estão agindo pela maldade. O bem é uma luz que todos nós temos condições de emitir. E uma pessoa tocada pelo bem, eu diria que ela tem a vida dela transformada. Quando a essência dela, boa, está no domínio. Mesmo uma pessoa que esteja sob o domínio do mal, muitas vezes um bem é capaz, sim, de tocá-la. Eu já vi casos assim. Porque a luz é algo tremendamente poderoso. Tremendamente poderoso. A gente, de fato, não faz ideia do que é essa força. Força do bem que se faz através do amor, da generosidade, da gentileza, de atos altruístas. A gente sempre pode fazer um bem por alguém. Às vezes eu vejo as pessoas preocupadas em fazerem grandes trabalhos, realizarem grandes obras. Isso não tem a menor importância. Muitas vezes, tem até um texto que eu separei para ler, e que fala de um rapaz que pensava, eu não vou falar aqui não, senão vou trazer um spoiler, mas do quanto a vida dele foi transformada pelo simples olhar de uma outra pessoa. No sentido de que ele era um menino muito solitário e alguém um dia conversou com ele, olhou para ele, deu atenção a ele e a partir dali ele teve a vida transformada. Eu vou trazer esse texto porque vale a pena ser lido. E muitas vezes, por isso que eu falo, muitas vezes um sorriso seu pode transformar a vida de uma pessoa. Um bom dia seu, uma boa tarde, como você está? Eu posso te ajudar? Mas sincero, nada formal, mecânico, automático. Uma mensagem que você acha bacana, tantas mensagens bacanas que a gente recebe diariamente, você pode encaminhar para uma pessoa
e aquela mensagem ser exatamente a resposta que ela está esperando. Deus fala conosco através das pessoas, das situações. Deus conversa conosco o tempo todo. Deus cria através da sua criação. Nós somos criação de Deus. Ele cria através de nós. Nós temos um papel deveras importante no contexto. Nós somos realmente espectadores e somos personagens deste grande plano, deste grande teatro, aliás, que nós estamos assistindo. É muito óbvio que a gente está assistindo um teatro. E é o que eu falo, eu nem acompanho notícia e nem quero saber, mas é óbvio que a gente fica sabendo de coisas, porque não tem como você. Por isso que eu falo, o fato de não ir atrás de notícias não me mantém alienada, porque chegam as notícias necessárias. E a gente vê o que está acontecendo. E é por isso que eu tomei a decisão de não jogar a minha energia naquilo que eu não quero, definitivamente. Porque não se contaminar, como diz o texto, é um grande exercício. E o não se contaminar não vai só nas notícias, porque notícia a gente cortei e acabou. Sou obrigada. É não se contaminar na negatividade do outro. É não se contaminar na própria psicosfera do planeta. É não se contaminar de coisas que você carrega. Porque aquilo que você carrega, você precisa trabalhar. Aliás, a única coisa que você tem condições de trabalhar é o que você carrega. Não o que o outro carrega. O que o outro carrega é dele. O que você pode é escolher não estar em contato com aquilo. O que eu acho válido e acho também que é direito de cada um. No mundo como o que a gente vive hoje, onde o tempo urge, não tem mais tempo de nada, não dá para perder tempo com certas coisas, de fato. É uma escolha. E isso não é maldade ou egoísmo, é questão de posicionamento. Eu me posiciono a realizar o meu trabalho. Estou à disposição. Mas não vou alimentar certas coisas. Não mesmo. Não é momento. Aliás, nunca foi. Agora menos ainda. Criou-se uma crença de que ser bom é ser realmente passivo. Inclusive, eu falei disso há muito tempo atrás, acho que nem foi neste canal, que eu questionava por que a figura de Jesus tinha sido associada a um cordeiro. Por quê? Pela questão da mansidão? Ou foi mais uma manipulação do tipo, vocês têm que ser cordeiros? Ou seja, vocês têm que aceitar, vocês não podem se posicionar, vocês têm que ficar muito mansinhos. Os mansos e puros de coração herdarão a nova terra. Nunca foi dito que os pamonhas herdariam. Você não precisa ser um pamonha. Ser manso e puro significa ser amoroso, generoso, o que não quer dizer que você não tenha que ser posicionado. Até porque, bem e mal, você precisa se posicionar em um dos dois lados. Então, eles foram conduzindo as coisas ardilosamente. Qual é a referência? Santos e santas. Santos e santas. Quem canonizou? A Igreja Católica? Baseada no quê? Me desculpem os católicos. Eu fui criada na Igreja Católica, eu fiz primeira comunhão, fiz um monte de coisa. Vários rituais. Mas hoje não, há muito tempo. Desde moleca eu já questionava muita coisa. Como assim? Baseado, o que é ser santo e santa? Não estou aqui falando que a história deles não sejam histórias extraordinárias. Pelo menos foi o que nos contaram. Onde é que está a verdade? O que eu quero dizer é, na régua de quem
um ser é considerado santo? O que foi que ele fez? O que é ser santo? Eu vou jogar todos esses questionamentos para vocês. Santidade, para mim, santidade é realmente você agir pelo amor incondicional. E digo mais, mergulhados nesse mundo maluco que nós vivemos. Eles viveram isso? Acredito que sim. Mas eu deixo aqui esse questionamento. Na régua de quem são considerados santos? Quantas outras pessoas que talvez não tenham ficado nem conhecidas viveram uma vida crística, 100% no amor, 100% na luz, no respeito, na compaixão, e nós nunca soubemos. Então jogam essa referência lá no topo, você se acha um incompetente porque você nunca vai ser uma Maria, você nunca vai ser como Jesus, você nunca vai ser um São Francisco de Assis. Veja como eles são ardilosos. Titia vai falar de novo para vocês. Parem de se comparar. Comparação é uma droga, é outra droga. Eu não tenho que ser igual a ninguém. Maria é um ser de esferas elevadíssimas, Jesus. Esferas elevadíssimas que por amor, estiveram aqui conosco. Eu posso atingir o nível de um deles. Depende só de mim. Ele mesmo disse isso, ou não disse? Eu acredito que ele tenha dito. Isso para mim é tão óbvio que isso eu acredito que ele tenha dito. Vós sois deuses, e vós podereis fazer tudo o que eu faço, e muito mais. É um processo. Eu não tenho que ser igual a A, B, C ou D, e nem D, C, B ou A tem que ser igual a mim. Somos cada um de nós é um universo. Saiam da comparação e apenas sejam vocês, façam o seu melhor. Seja você mesmo. Permita que a sua essência fale, haja, se expresse. E expresse a sua essência através do seu melhor trabalho, o seu melhor abraço, o seu melhor beijo, o seu melhor acolhimento, o seu melhor olhar, a sua melhor capacidade de ajudar. Isso é santidade para mim. E mesmo entre os santos, como bem abordou aqui a Claudinha, existem esses, né, cuja a característica é mais voltada à passividade ou, né, à amorosidade, não é nem amorosidade, a essa mansidão, como existem os guerreiros. O que é São Miguel Arcanjo? O que é aquela espada? Lamentavelmente existe guerra no universo. Não dá para fugir disso, porque existem seres que não aceitam a luz. E a luz não pode permitir que essa turma domine. Existem batalhas, nós estamos vivendo batalhas. Quando a gente dorme, a gente faz o que, afinal de contas? Você acha que seu espírito dorme? Sei que a maioria de vocês já sabem que isso não acontece. Mas é sempre bom falar, né? Não. Sabe lá Deus para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo nesses últimos tempos. São Miguel, São Jorge, né? Xangô, Orixá da Justiça, todos eles trabalham, vamos dizer assim, com a espada. É preciso. Só que tem um detalhe. Eles não trabalham com a espada pela vingança. Eles trabalham com o amor. Eles usam essas ferramentas com amor e por amor à humanidade ou a qualquer outra criatura no universo que precise da ajuda deles. Essa é a diferença. A intenção com que se faz. É muito fácil a gente condenar uma atitude quando a gente não entende o contexto geral.
É muito fácil eu abrir a boca e falar um monte de besteiras, olhando só essa partezinha. Tô aqui, tô olhando só para esse dedo, né? Só para esse dedo. Ah, esse dedo tá tudo fechado, esse dedo aqui tá aqui, esse dedo tá com problema, mas eu não tô olhando para os outros que estão ok. Aí eu julgo, eu condeno, eu falo um monte de besteira, eu já decreto que tá tudo errado. Quanta coisa a gente ainda tem para aprender, pessoal. Quando é que a gente vai entender que a nossa visão é limitada? Neste manico. É uma visão que a gente está começando a alargar. É importante, eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que têm percebido e acessado outras realidades, visto coisas que nunca viram. Por quê? Porque a nossa capacidade psíquica, de fato, está sendo alargada. E isso não é por acaso, tem uma função. E a função sempre vai ser para o bem. O bem sempre vence. Sempre vence. Isso é tão verdade que mesmo os filmes tão utilizados para manipular nunca negaram essa verdade. Nas suas artimanhas, sempre nos mostraram a verdade como se fosse ficção, mas a vitória do bem sobre o mal não é ficção, é verdade. A única verdade que os filmes, verdadeiramente mostraram de verdade, sem esconder que aquilo era uma fantasia, é de que o bem vence o mal, sempre. Porque o bem é Deus, e Deus sempre vence. Se Deus é por nós, vixe Maria, quem será contra? Nunca houve tanta luz sobre este planeta. Nunca houve tanto bem sendo operado neste planeta. E vai chegar um momento que não vai mais ter como esconder esta grande verdade. Permita que o bem atue em você sem que você espere nenhum tipo de retorno por conta disso. As sementes geradas através do bem frutificam de uma forma inimaginável. Você recebe de uma forma inimaginável, grandiosa. Quando Jesus operava os seus milagres, ele não ficava perguntando o que a pessoa era, o que ela tinha feito, para quem ela torcia, em quem ela votava. Não. Porque ele via almas. Ele conhecia a alma humana. É óbvio que a figura de Jesus... Figura não, né? É óbvio que Jesus... um ser tão elevado, já tinha atingido um nível de entendimento muito maior do que o nosso. Mas ele deixou esse exemplo. Ele veio nos dizer que dividir não ajudaria em nada. E a divisão sempre foi a ferramenta dessa turma, até hoje. E nós continuamos, de alguma forma, caindo nessa armadilha da divisão. Nós que estamos aqui, acredito eu, já tenhamos condições de entender que a gente não precisa entrar em divisões. Que essa divisão, de fato, só alimenta o lado de lá. Mas uma outra lição importante é que a gente só tem condições de fazer o bem quando nós estamos bem. Que não adianta eu querer sobrepor a mim mesma para ser boa,
para ser boa para quem quer que seja, porque aí eu estou me agredindo. E uma pessoa que se agride naturalmente não tem nada de bom para fornecer. É preciso entender a diferença entre ser bom. Eu não sei aí se não entra a coisa também do ego, da vaidade, de querer ser bom. Porque querer, essa coisa do ser bom, eu acho que é algo natural. É da alma. Eu sou uma pessoa naturalmente boa. Eu tenho uma alma benevolente. Eu sou uma alma benevolente. Eu não preciso me esforçar para ser boa. Eu não preciso querer ser boa o tempo todo. Eu tenho os meus momentos mais densos. É aquilo que eu falo, eu só não os alimento. Eu reconheço quando eu não estou bem. Eu reconheço, mas eu não alimento. Marmitinha de trevoso não dá. Então é preciso entender que existe uma diferença entre ser naturalmente bom e querer ser bom para fazer graça, como eu já disse. Faz isso não. Faz isso não, que você põe tudo a perder. Agora, considerando que a grande maioria das pessoas encarnadas nesse planeta, isso é um entendimento meu, tá? A grande maioria para mim é. O que falta talvez seja esse entendimento. Justamente por eles macetarem tanto nas coisas ruins, as pessoas colocam na cabeça aquilo que eu falei no começo, né? Que o mundo é povoado de gente má. E não é. E não é. Vocês veem que quando você sai na rua, provavelmente vocês saem preocupados. Vou dar aqui um exemplo clássico, tá, gente? Principalmente quem mora em grandes centros em São Paulo. Quando você vê 2 pessoas numa moto, você fica assustado. E na grande maioria das vezes são trabalhadores, são pessoas que estão indo trabalhar, né? Que tem na moto o seu veículo de transporte para facilitar, mas é uma realidade, lamentavelmente. Você acha que isso é legal? Você desconfiar de uma pessoa? Que mundo é esse? Mas isso foram ideias que eles incutiram. Quando você vê uma pessoa em situação de rua, você já associa um bandido. Quem disse? Nem sempre. A própria Claudinha, ela fez durante muito tempo trabalhos voluntários, né? E onde havia esse contato com pessoas em condição de rua, e ela fala pra gente. Grandes lições ela aprendeu. Pessoas dotadas assim de uma sabedoria gigantesca, que não dispunham talvez de conhecimento, mas eram sábias, porque conhecimento não é sabedoria, nunca foi. Sabedoria é a prática do conhecimento. E não só do conhecimento que a gente tem hoje, de toda uma bagagem de alma. Então a gente julga, não é nem julga, a gente condena. O julgamento é necessário para você fazer o seu juízo de valor. A condenação. Então olha que coisa horrorosa, né? A gente olha para as pessoas e enxerga toda sorte de negatividade. Às vezes, se bobear, ela é melhor do que eu. Melhor no sentido, não vamos comparar, mas melhor, só para dar um exemplo. Isso tudo foi incutido, foi construído, para que a gente acreditasse que o nosso mundo é um lugar execrável. E não é. É um lugar maravilhoso. A Terra é um planeta espetacular. O nosso país é um lugar maravilhoso. É a terra do cruzeiro. E o futuro destinado a essa nação é incrivelmente abençoado. E toda a humanidade tem possibilidade de viver um futuro abençoado desde que ela queira. Às vezes eu fico pensando nessas coisas, nessa questão, né, da própria ascensão, da quantidade de pessoas que vai, e eu fico me questionando, quem pode de fato prever a quantidade que vai? Quem? Se é uma decisão de cada um. Às vezes eu olho e falo, nossa, se for tudo isso aí, se for esse número já vai muito, porque pelo amor de Deus.
Mas às vezes eu paro e falo, será? Será mesmo que é esse número? Eu torço para que não, para que seja um maior volume possível. Porque a humanidade já sofreu tanto. E mesmo assim, boa parte dela se mantém generosa, amorosa, gentil, compassiva. Talvez o que a gente precise seja só exercitar um pouco mais. Gente, só um segundo. Tem umas travadas aqui na garganta, mas vamos lá. Eu acredito que é importante a gente ter o entendimento de que nós somos almas provenientes da fonte e que isso nos torna, por si só, seres merecedores daquilo que há de melhor. Só isso já é o suficiente. Que a gente faça os exercícios necessários para nos qualificarmos cada vez mais a ascender nessa escada evolutiva, sabendo que fazer o bem é indispensável, mas ele realmente só é válido se a intenção é boa e que não há nada de mais nesse bem ser exposto. O exemplo realmente ensina muito mais do que o discurso. Nós somos seres dotados de inteligência, de sentimentos, de emoções, de habilidades, de capacidades. A gente só precisa exercitar isso, tendo como base o amor incondicional. Vamos colocar o amor, porque quando a gente põe o incondicional, a gente se acha incapaz de atingir esse nível de amor. E nós estamos em exercício. Nós somos capazes de amar e isso é fantástico. É primordial para que a gente possa seguir e atuar neste plano divino que nós estamos executando na Terra. Nossa arma de fato é o amor. E é com amor que nós vamos salvar este país e este planeta. Eu já disse isso e eu continuo acreditando nisso. Acreditando não, eu tenho certeza, não acredito. Eu sei que é o amor que vai salvar este país e este planeta. Tá bom, minha gente? Claudinha, meu amor, um grande beijo para você. Gratidão por essa bênção de texto que você nos trouxe. Que Deus te abençoe, que você realize todos os sonhos do seu coração. Amo você, muito obrigada. E a todos vocês, uma excelente semana. Fiquem na santa paz de Deus. A titia volta amanhã com mais um conteúdo, tá bom? Um beijo e até a próxima.